Sexta edição da Meia Maratona dos Descobrimentos, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Cerca de 6.000 os participantes entre os 10 km, a meia maratona e também a caminhada. Aqui, o ponto de partida para a distância curta de 10 km. Muita gente, de facto, aqui no início de dezembro, num domingo lisboeta com uma partida junto a um local histórico da capital portuguesa, do país inteiro e um pouco também lá fora, onde partiram antigamente as caravelas. Hoje onde temos o Centro Cultural de Belém, balizando toda esta praça magnífica. Muita gente, na verdade, 3.500 para a meia maratona, 2.000 para a prova de 10 km e cerca de 500 para a caminhada. Dava para todo este evento um lote muito interessante de participação, a rondar as 6.000 pessoas. De todas as condições, não havia atletas de super elite em ambas as meias maratonas. Houve alguns atletas muito interessantes no que respeita à prova de 10 km, atletas que continuam a ser interessantes no ponto de vista do pelotão nacional. E precisamente nas imagens passa Cláudia Pereira, uma favorita para esta prova. Olga Serbin, muito devotada ainda às provas de pista, a atleta do grupo de atletismo de Fátima, seguia entre as primeiras. Depois Maria do Céu Nunes, veterana, antiga especialista das provas intermédias, 400 metros, incluindo barreiras, e também 800 metros. Fez diretamente uma transição para as provas de estrada assim que abandonou o atletismo de alta competição. Agora, primeiro plano para Alexandra Alves, que vai correndo de Fundo, o que é no mínimo curioso. Não era a única atleta que estava a fazê-lo. Cláudia Pereira estava rodeada por atletas do lado masculino e, portanto, este era o enquadramento da prova de 10 km para os quais regressava Cláudia Pereira após um segundo lugar na Corrida do Tejo, a 23 de setembro, e um quarto lugar na Corrida das Aves em movimento, a 14 de outubro. Na frente masculina, quanto aos 10.000 metros, José Gaspar estava firme na liderança praticamente desde o início. Um atleta que tem estado envolvido em provas de cross e de estrada muito recentemente. Terceiro na meia maratona de Leiria, a 7 de outubro. Sexto no cross de Torres Vedras, mais recentemente, já em novembro. Completamente destacado, José Gaspar iria realmente ganhar esta prova de 10.000 metros, com o tempo final de 32 minutos, tempo exato. Seguindo-se Hugo Augusto, a correr pelo novo clube que concita alguns atletas de fundo, Rantejo, 33 minutos e 17 segundos, e Filipe Rebelo na terceira posição, também da Rantejo, 33 minutos e 20 segundos. Cláudia Pereira preparava-se para fazer o mesmo no lado feminino, esta atleta que vem das provas de pista já há mais de 15 anos, sempre em grande plano, uma antiga excelente corredora de 1.500 metros, ainda uma das melhores portuguesas de sempre, com um recorde pessoal de 4 minutos, 12 segundos e 20 centésimos, curiosamente. Portanto, uma valia que nenhuma das outras aqui próximas ousa sequer sonhar, menos ainda também Olga Serbin, que corre 1.500 e 800 ainda, mas está a um patamar muito distante daquilo que valeu, obviamente, Cláudia Pereira. Mas aqui, nas distâncias mais longas, para as quais Olga Serbin se vai virando, ela tem conseguido bons resultados. Viria a ser a segunda classificada nesta prova, atrás da Cláudia Pereira, que terminou com 36 minutos e 15 segundos. Olga Serbin a ficar com 36 minutos e 32 segundos, portanto confirmando a segunda posição que ia mantendo em prova, ainda não demasiado longe da Cláudia Pereira nestas imagens. O terceiro lugar iria caber a Joana Ramalho, da Rantejo, finalizando com 36 minutos e 42 segundos. Também o triatlo esteve representado nas imagens. Ana Filipa Santos acabaria por finalizar na quinta posição de geral no lado feminino, atrás de Sandra Protásio e adiante de Alexandra Alves, que assim fechou na sexta posição. Estamos a acompanhar a sexta edição da Meia Maratona dos Descobrimentos. Cerca de 6.000 os participantes entre os 10 km que aqui pontuamos. Também a distância principal, os 21, a meia maratona e ainda a caminhada. Atletas internacionais de todos os pontos do globo reuniram-se aqui em Lisboa. Vieram de 42 países, da Austrália à Malásia. Vamos para a meia maratona, aqui o início da competição em cadeira de rodas. Já lá vamos à prova principal. Para já, ainda uma referência para os Iron Brothers que fizeram esta meia maratona. O objetivo desta dupla é chamar a atenção para a problemática das pessoas que são obrigadas a enfrentar a paralisia cerebral. Os Iron Brothers querem chamar a atenção para esta causa e por isso mesmo preparam-se para realizar um Ironman no próximo ano em Cascais. Nós somos dois irmãos que temos como objetivo fazer um meio Ironman em 2019 e um Ironman completo em 2020 em conjunto. Estamos a desenvolver agora a bicicleta para fazer isto e a nossa ideia é angariar dinheiro
para a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa e para pequenas causas recorrentes do dia-a-dia de pessoas com necessidades na área da deficiência, sejam atletas, sejam famílias carenciadas. A nossa ideia é ajudar o máximo que pudermos ao longo destes 2 anos. E, entretanto, tudo pronto para a partida da meia maratona dos descobrimentos. Momentos da partida, num dia de domingo com condições ótimas para a corrida de longa distância, tempo relativamente enevoado, mas não muito calor, umidade aceitável. Vimos alguns elementos do grupo de fisioterapia do desporto running que foram bastante evidentes ao longo desta prova e rapidamente os principais candidatos foram-se colocando na frente da competição. Uma competição que tinha alguns favoritos, diremos nós, entre Luís Macau, que regressava após uma paragem e neste seu regresso a mais longo prazo, já verificado em épocas anteriores, também Diogo Ramalheira, por exemplo, João Fernandes, que corria aqui pelo grupo de fisioterapia do desporto running, mas é um atleta da casa do Benfica de Faro. Uma figura bem conhecida do lado feminino estava também aqui nas imagens, vemos Ercília Machado, ao lado de alguns atletas do lado masculino, mas apenas em ritmo de treino, a antiga atleta do Sporting de Braga e do Sporting Clube de Portugal. De facto, ainda, provavelmente, com alguma coisa a querer do desporto de alta competição, depois de um período de longa indefinição competitiva, ela que chegou a ser representante de Portugal em campeonatos da Europa de pista coberta na distância de 3.000 metros. Dentro da corrida feminina propriamente dita, imagens aqui cercada de atletas do lado masculino para Sandra Conceição, atleta do Recreio Desportivo de Águeda. Em plano de evidência, bastante recentemente, a Sandra Conceição teria terminado em segundo lugar, por exemplo, na meia maratona da Nazaré, a primeira das meias maratonas em Portugal, uma prova mítica que já teve melhores momentos, mas que continua a conciliar muito interesse para todos os atletas portugueses, centro, norte e sul do país. Sara Marinho também se encontrava pelo grupo da frente, equipando de negro, enquanto Joana Fonseca mais para trás, vemos ali de amarelo, sempre cercada de atletas do lado masculino, ia fazendo uma recuperação após uma partida mais contida. Era esta a realidade na frente feminina para já, portanto com as coisas a definirem-se de forma mais ou menos clara de imediato, enquanto nos homens, durante algum tempo houve uma indefinição em relação a quem queria liderar, mas efetivamente os atletas do grupo de fisioterapia do desporto running, aqui todos de azul, a fazerem a frente da prova, com o número 44 Luís Macau, atleta bem conhecido, antigo atleta da Juventude Vidigalense, depois com o número 54 Carlos Rucha, número 43 João Fernandes e ainda o número 215 pela frente, Marco Lopes, viria a cair na classificação de forma evidente, o atleta de negro. Também aqui com o número 24, por exemplo, o Ivan Nunes, o número 50 Rui Pereira, o número 11 Diogo Ramalheira, atleta que viria a ter um papel importante, um pouco como se esperava nesta prova. Temos aqui uma dimensão popular elevada nesta competição, entretanto, atletas no meio do pelotão e depois aquelas que lideravam a competição feminina. Ainda Sara Marinho pela frente da competição, atleta que é farmacêutica de profissão, 28 anos de idade, nona recentemente na corrida do Tejo, quarta na corrida da linha Médis, em Cascais, também em setembro. Em seguida, Sandra Conceição, ela que é militar da Marinha, colocada no Alfeite, nascida em Aveiro, a 7 de fevereiro de 1980, e o mais para trás estava a Joana Fonseca. Joana Fonseca, que participou em várias meias maratonas na presente temporada, tentava aqui um lugar melhor do que já havia conseguido antes e viria efetivamente a fazê-lo. Já iremos ver esse desenvolvimento mais para adiante. Quanto a desenvolvimentos no lado masculino, ficava um quarteto na frente que não iria largar essas mesmas posições. Restava, portanto, saber por que ordem. Neste momento, com a liderança de Daniel Pinheiro, a não confundir com o Daniel Pinheiro do norte do país, que é de facto um grande atleta e já foi segundo na Maratona do Porto. Este Daniel Pinheiro que recentemente conseguiu aqui em Lisboa, na Corrida das Castanhas, uma boa segunda posição, ia fazendo as despesas da prova. Depois de ter sido também oitavo na Corrida Global Energy dos combatentes este ano, a 23 de setembro. Os outros que estavam com ele acabaram por se colocar adiante e lograram descolar Daniel Pinheiro numa fase mais adiantada da prova. Ficava, portanto, o pódio para ser decidido entre João Fernandes, Diogo Ramalheira e Luís Macau. Este é um grupo perseguidor em relação àqueles citados da frente, incluindo alguns atletas que viriam ficar bem colocados, o Tiago Cochicho, o Rui Pereira, o Roberto Ladeiras, Carlos Rucha, por exemplo. E a frente feminina ainda mantinha Sara Marinho a caminho dos 10 km no comando da prova, no entanto cada vez mais próxima Sandra Conceição, e em recuperação Joana Fonseca, veterinária de profissão, dando a ideia de que tinha à espera dela algo de mais ainda na finalização desta prova. Aqui a vemos, a atleta com o dorsal número 500,
ao lado de um conhecido trailer nacional, Rui Luz, portanto, uma companhia interessante para Joana Fonseca recuperar alguma coisa a caminho da linha da meta, e ela já via bem onde estava, embora muito cercada ainda, a Sandra Conceição. Sandra Conceição que, bem, conseguindo realmente muito bons resultados, sobretudo o segundo lugar na meia maratona da Nazaré, com 85 minutos e 30 segundos, depois de ter sido terceira na corrida da linha a 16 de setembro. Foi 40ª do Campeonato Nacional de Estrada no início da temporada, a atleta do Recreio Desportivo de Águeda, clube que desde a época passada foi congregando um bom lote de fundistas, sobretudo no lado feminino, para estarem nas principais provas nacionais. Aqui as imagens ainda para Sara Marinho. Sara Marinho, que também já é maratonista em termos de afirmação nas distâncias mais longas, com uma marca pessoal na casa das 3 horas e 8 minutos. Mantinha a frente da prova, pareceria que poderia aguentar alguma coisa, a vantagem ainda era grande, no entanto, estávamos apenas a caminho de metade da competição. No lado masculino, os 3 que ficaram na frente tinham tudo para manter estas posições até a final. Estávamos aqui a caminho de metade da competição, portanto, uma primeira passagem aos 10 mil metros, não exatamente metade, mas próximo dessa metade da prova, com a liderança a ser mantida pelo número 44, aqui Luís Macau, Diogo Ramalheira de Negro e, logo a seguir, João Fernandes. E vamos a uma primeira passagem pela zona VIP da competição para escutarmos aqui Miguel Abreu em representação da Xistarca, o organizador da Meia dos Descobrimentos. Mais um ano, 6ª edição, mais de 42 países aqui representados, cerca de 300 atletas internacionais, quase 6 mil inscritos. Tudo leva a que participantes também num dia belíssimo como foi o de hoje também estejam cá presentes. Agradecer acima de tudo a todos os que cá tiveram, a todos os participantes, toda a comitiva que nos ajudou a pôr isto em pé e aos patrocinadores principalmente, que também fazem um papel fundamental para que o atletismo em Portugal continue a ser em desenvolvimento e continue a crescer cada vez mais. E voltamos à estrada, é a 6ª edição da Meia Maratona dos Descobrimentos. No setor feminino da prova, entretanto, dava-se uma recuperação total da parte de Joana Fonseca face à frente da competição. Ainda tínhamos Ercília Machado, sempre altamente elegante, em ritmo de treino, perfeitamente descontraída, numa manhã lisboeta muito agradável, para quem não tinha responsabilidades competitivas, obviamente, mas a frente da prova mudava com a chegada da Joana Fonseca, que entretanto rapidamente se adiantava em relação às anteriores atletas, e por outro lado, a Sandra Conceição acabaria mesmo por descolar também a Sara Marinho. Ficava num confortável terceiro lugar, mas certamente não era toda a expectativa que ela tinha acalentado na fase inicial da prova. Ficava, no entanto, com vantagem clara sobre as perseguidoras que vinham noutro grupo distante, Ana Rocha, nomeadamente, Rita Ribeiro ou Fernanda Santinha, essas já sem hipóteses reais de chegar ao pódio. Embora muito acompanhadas por atletas masculinos, as 3 primeiras estavam aqui também definidas, ficava ainda por saber por que ordem na linha da meta. Joana Fonseca, na companhia de Rui Luz, mantinha-se aqui e, portanto, estava a ficar firme na primeira posição. Ela que procurava a sua primeira vitória numa meia maratona, depois de muitas participações ao longo da presente época atlética, ou do presente ano civil, se quisermos assim, já que a época de corridas de estrada atravessa 2 anos civis. Ela havia sido 4ª em Leiria, 4ª em Viseu em meias maratonas, 5ª em Braga. Névoa visível aqui, à passagem junto ao Terreiro do Paço, na Rocha do Conde de Óbidos. Para a frente masculina também, alguma indefinição, o João Fernandes, o atleta com mais credenciais em pista. Diogo Ramalheira, entretanto, já se estreou na maratona, em Sevilha, no passado mês de fevereiro. E tínhamos também o Luís Macau, que é um atleta com provas dadas em pista, um atleta que esteve em evidência em várias épocas no atletismo nacional, 29 anos de idade, na atualidade, terceiro na corrida do Tejo mais recentemente, vencedor da corrida da linha em Cascais, em setembro, 4º na meia maratona de Leiria e 5º no Campeonato Nacional de Clubes da primeira divisão na prova de 5 mil metros, na altura ainda pelo Juventude Vidigalense, em Braga, a 21 de julho. Também esteve na meia maratona de Lisboa, onde estabeleceu o seu recorde pessoal a 11 de março, uma prova de grande nível técnico. Mesmo para os atletas portugueses foi uma prova muito boa em termos de resultados. Na altura, Luís Macau fez 67 minutos e 53 segundos. Temos-lo aqui, de óculos, ainda a marcar o ritmo em plena baixa pombalina, aqui no Terreiro do Paço, a tomar uma posição de se passarem por um lado e por outro de alguns espectadores, com a marcação do percurso, obviamente, a ser bem balizada. Frente da prova já com claríssimas diferenças no que respeita aos homens. Nas mulheres as coisas também se foram processando no sentido da vitória de Joana Fonseca se tornar incontornável.
Joana Fonseca, portanto, depois de várias meias maratonas bem posicionada, iria mesmo chegar ao primeiro lugar. Sandra Conceição segurava o segundo lugar. A atleta nascida em fevereiro de 1980, Sara Marinho, como vimos, 28 anos, mantinha-se como terceira classificada. Depois, para trás, já ninguém a conseguir aproximar-se destas atletas. E uma segunda metade de prova forte para Joana Fonseca, que sempre beneficiou da presença de boa companhia masculina para a ajudar na frente da competição. E aqui em primeiro plano o Luís Semedo, do núcleo de Oeiras, atleta com um porte imponente no que respeita a fundistas, como vemos, em termos físicos, mas a andar bem, sem dúvida, a futura vencedora da prova. Nos homens, tudo ainda em aberto, o que deixou alguma emoção para estes momentos finais. Se calhar, na base das suas credenciais em pista, Luís Macau poderia parecer favorito, mas ele começava aqui a abanar um pouco nestes momentos terminais da prova e a ter maiores dificuldades para conseguir seguir a frente da competição, em que João Fernandes viria a arrancar para um recorde pessoal. Mas já vamos ver esses momentos. Primeira chegada das cadeiras de rodas, com Carlos dos Santos a ser o vencedor, atleta da Associação Salvador, seguido de Vítor Taborda e de Hélder Mestre. Aqui os atletas dessa competição em cadeira de rodas, num piso por vezes bastante difícil. A prova correu muito bem e eu quero antes de mais dar os parabéns e felicitar a organização, que é a primeira vez que eu consigo participar numa prova destas onde deixam sair à frente. Normalmente nós, pessoas com deficiência, com algumas limitações e que temos que participar com equipamentos especiais nestas provas, arrancamos em último. Desta vez a organização deixou-nos sair antes e foi uma grande vantagem porque não tive, eu costumo chamar estas provas de obstáculos, porque tenho que tentar não acertar nas pessoas. Desta vez consegui ir sozinho à frente, normalmente nós temos um ritmo, eu vou numa handbike, equipamento próprio para pessoas com deficiência, e o ritmo é superior a uma pessoa que vai a correr. E então consegui fazer uma prova e consegui fazer a prova em 1 hora e pouco, ainda não sei ao certo o tempo. Uma bike deitada. Exatamente, é uma handbike, que eu vou quase numa posição praticamente deitado e vou pedalar com os braços. Exatamente. É isso mesmo. Mas que permite atingir velocidades significativas, bem acima do corredor tradicional. Exatamente, e é exatamente por isso, porque nós conseguimos rodar a um ritmo superior a quem vai correr de pé normalmente, não é? Sem limitações, que é muito importante que estas organizações destes eventos, destas corridas, comecem a perceber que nós podemos partir à frente e que não causamos transtorno nenhum aos restantes atletas. E foi isso que aconteceu e foi muito bom. Agora, a chegada do lado masculino, João Fernandes, o atleta normalmente a competir pela Casa do Benfica de Faro, vencer a prova com um recorde pessoal de 69 minutos e 41 segundos, para o atleta que tinha sido quarto recentemente na meia maratona de Vila Moura, terminando adiante de Diogo Ramalheira. Este jurista de 31 anos de idade finalizou com 69 minutos e 46 segundos. Luís Macau no terceiro lugar, 69 minutos e 52 segundos. Eu vi esta prova, estava um bocado cansado da semana de treino, nem pensava que... De início não conseguia impor a ritmo, sentia-me cansado da semana de treino. Na parte final, com o vento a favor, consegui desenvolver a corrida. Pronto, foi um balanço positivo. Não estava à espera de correr tão rápido hoje. Recorde pessoal. Sim, é verdade. Consegui baixar 40 segundos ao meu recorde pessoal hoje e não estava mesmo à espera. A prova foi boa, eu vinha com o objetivo de ganhar. Sabia que isso às vezes tem um lado negativo, que é termos que ir a um ritmo mais baixo para gerirmos a prova da melhor forma. E foi isso que aconteceu. A prova foi um bocadinho lenta, muito lenta mesmo na parte inicial. Na viragem a Algés, depois com o vento, ainda foi pior o ritmo. Mas pronto, foi gerir, eu não quis puxar ritmo, ninguém puxou, fomos os três sempre juntos. E no final foi aqui um bocadinho quase ao sprint. Foi quem teve mais pernas que ganhou, parabéns a quem ganhou. Mas fiquei satisfeito, eu vinha de uma boa prova também há pouco tempo, meia maratona, com recorde pessoal. Hoje vinha mais numa de lugares, não tanto de marca, e fiquei satisfeito, fiquei muito contente. Boa organização, correu tudo bem, fiquei muito contente. Foi um bocado ventosa. Eu vinha com o objetivo de fazer um treino, entre aspas, mais rápido, depois de uma paragem de 3 semanas e meia. Mas foi engraçado, deu para ver que não estou assim tão mal nas pernas e nas provas. Foi um regresso depois de lesão. Sim, foi um regresso. Foram 3 semanas e meia um bocado duras e complicadas, porque eu estava do objetivo de fazer a meia em Lisboa e fiquei em casa. É um bocado complicado, mas faz parte. Só quem cá anda é que sabe. O lado feminino, as coisas acabaram por se definir conforme era guião, autenticamente, na segunda metade da competição, com os Jerónimos como pano de fundo. Joana Fonseca encaminhava-se para a linha da meta para ter então a sua primeira vitória, aqui aos 21 km exatos, mais 97,5 metros, é a medida exata de uma meia maratona.
Joana Fonseca a finalizar com 81 minutos e 58 segundos e, na verdade, a sua vantagem esticou imenso na parte final da competição para quem andou largo tempo em terceiro lugar, já que Sandra Cruz acabaria mesmo por finalizar, embora com um recorde pessoal, mais de meio minuto atrás, com 83 minutos e 32 segundos para a atleta do Recreio Desportivo de Águeda. Sara Marinho finalizou na terceira posição, também longe das primeiras, com 86 minutos e 50 segundos. E ainda a possibilidade de levar a sua jovem criança até à meta num pequeno esforço adicional que para ela terá sido certamente muito saboroso, acabando largamente adiante de Ana Rocha e de Rita Ribeiro, as primeiras de fora do pódio. Eu gostei bastante, o ritmo foi sempre certinho, era o que eu pretendia e gostei muito. Foi plana, o tempo estava impecável, um bocadinho de vento, mas é normal e portanto foi ótimo. Boa temperatura hoje para correr e um percurso também a ajudar. Daí recorde pessoal também. Sim, exatamente. É bonito, é correr em casa é sempre bom e gostei muito. E finalmente a vitória na meia maratona, depois de várias vezes quarta este ano. Sim, é bom. É uma prova mais pequena, obviamente, não é? Senão não teria sido primeira, mas pronto, é sempre bom cortar a meta em primeiro. A prova foi muito boa, estava muito bem organizada, o tempo também estava espetacular e tive uma equipa a apoiar-me durante todo o percurso, o que ajudou muito. E recorde pessoal. É verdade, pela primeira vez consegui baixar de 1h24. Gosto muito desta prova, é plana, passa por sítios bonitos de Lisboa, gosto sempre de participar. É uma prova que se aconselha? Sim, gosto imenso, o ambiente é muito positivo. E assim vamos caminhando para o fecho de reportagem. 42 países estiveram aqui representados. Por exemplo, a próxima dupla veio do Reino Unido e dos Estados Unidos da América. Encontraram-se em Lisboa. Hi, I'm Ben, I'm from the UK. Hi, I'm Lena, I'm from the US. And it was our first time in Portugal and we loved the race. Yeah, we had a really good time. Our personal best. Yeah, personal best. Hello, we are from the Netherlands and Germany. And and the race was terrible, but we made it. Finally. E assim foi a reportagem na 6ª edição da Meia Maratona dos Descobrimentos.